Bem-vindos a mais um treinamento da A10TI. Meu nome é Caio Rebelo e serei seu instrutor nesta videoaula. Nesta videoaula iremos efetuar a configuração de túneis VPN IPsec site-to-site, que é muito utilizado hoje para efetuar conexões seguras entre dois sites, sendo matriz e filiais, sem haver necessidade de se contratar um link MPLS. Com o Gate Protect nós podemos efetuar túneis VPN IPsec, PPTP e SSL. Porém, hoje o mais utilizado é o túnel IPsec, devido à sua segurança e à compatibilidade com diversas tecnologias do mercado. E para iniciarmos nosso laboratório, eu construí uma topologia de VPN para entendermos melhor como irá funcionar nosso túnel. Então, se vocês analisarem esta imagem, nós temos os nossos dois sites, com os nossos links de internet já configurados, no site 1 e no site 2. Nós temos já o IP do nosso gateway, Gate Protect, em um site, e o IP do nosso gateway, Gate Protect, no outro site. E a nossa rede interna para cada site. 192.168.1.0 para um site e 192.168.20/24 para outro site. E para iniciarmos a configuração do túnel VPN IPsec, nós devemos ter efetuado as configurações básicas dele, do nosso Gate Protect. E para efetuar essas configurações básicas, você deve acessar nosso canal do YouTube e assistir nossos vídeos ensinando a instalar e configurar o Gate Protect. Então, você efetuando as configurações básicas dele, nós já conseguimos efetuar esse túnel. Então, no nosso Gate Protect nós temos o objeto rede local, conforme nós vimos já em outros vídeos, o nosso objeto internet e o nosso vínculo de rede local com a internet, com as nossas regras de firewall e regras de filtro de conteúdo e também filtro de aplicação. Essas configurações vocês também verão em outros vídeos. E para efetuarmos a configuração então do nosso túnel VPN IPsec, nós devemos ir em VPN Settings, IPsec. Nós habilitamos o checkbox Enable para habilitarmos o serviço de VPN IPsec e clicamos em Adicionar. Aqui nós temos a opção Site-to-Site ou Client-to-Site. No caso, como nós iremos fazer a VPN Site-to-Site, selecionamos essa opção. Daremos um nome a um túnel, ao nosso túnel. Então ficaria VPN Site 1 versus Site 2. É importante que não haja espaços entre as palavras, senão ele não faz a configuração. Então coloca underline ou traço. Na interface settings nós devemos selecionar a interface de conexão de internet. E no connection nós devemos escolher o nosso link de internet. Então no nosso caso é o speed. Porém, se você tiver diversos links, você escolhe o link que você estiver efetuando a configuração. Agora na aba Local Network, nós devemos colocar o IP da nossa rede local. Então nesse caso, se nós analisarmos novamente a nossa topologia, nós estamos configurando este gateway aqui, 192.168.2.254. Se vocês analisarem aqui em cima, 192.168.2.254. Então o nosso endereço de rede interna é 192.168.20/24. Então vamos preencher com este IP. 168.2.0. A rede /24 é com a máscara 255.255.255.0. Agora na aba Remote Network, nós colocamos o IP interno e externo da nossa rede remota. Então vamos analisar novamente nossa topologia. Nossa rede remota, o IP 200.233.5694 é o IP de WAN e a rede interna é 192.168.10/24. Então vamos definir esses IPs aqui. O Destination Address 200.233.5694 e o endereço interno da minha rede remota 192.168.1.0/24 também com a máscara 255.255.255.0. Aqui nessa nova aba ele pergunta se você deseja que este equipamento efetue a configuração, efetue a conexão
VPN. Por que nós utilizamos isso? Digamos que o site da filial ele tem IP dinâmico e a matriz tem IP fixo. Então, a matriz nunca vai conseguir fechar uma conexão com a filial porque o IP sempre vai mudar. Então, no IP da filial, na configuração do Gate Protect da filial, nós habilitamos sempre essa opção, Always Initiate. Ou seja, a filial sempre vai buscar a conexão com a matriz para fechar o túnel. E na matriz, nós habilitamos essa opção, Dinâmica IP. Então, a matriz nunca vai fechar a conexão, ela sempre vai receber as requisições da filial. Agora, na aba Authentication, é aqui onde nós colocamos ou certificado, caso você escolha fazer uma criptografia com certificado válido, ou a Pre-Shared Key, que seria uma senha válida em que ambos os firewalls terão essa configuração. Então vamos colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a senha para conexão do túnel. Agora nós precisamos configurar o tipo de túnel. É onde nós fazemos a configuração da criptografia. Este tipo de configuração é padrão para qualquer tipo de appliance do mercado. Então o Gate Protect ele fecha conexões com qualquer marca de firewall que possua a tecnologia IPsec. É só você manter os padrões de configuração do túnel. Então nós vamos utilizar, por exemplo, o tipo de criptografia AES-128, o algoritmo de criptografia SHA-1 e o DHGroup2 e o Lifetime 7800. E no túnel IPsec, que seria Phase 2, vamos manter o AES-128 também, o algoritmo de criptografia SHA-1 e a validade por 3.600 segundos. Então vamos manter este padrão neste túnel. Lembrando que no outro lado do túnel VPN, no outro firewall, ou pode ser Gate Protect ou outra marca, tem que manter sempre a mesma configuração, senão o túnel não é fechado. Na aba Advanced, nós podemos habilitar, por exemplo, a compressão dos dados, para ele fazer uma compressão dos dados entre o túnel. Nós não vamos habilitar isso de momento, porém você pode habilitar para ver essa compressão desses dados. E nós também podemos alterar a porta do túnel. Normalmente a padrão de IPsec é 500, porém nós podemos alterar e colocar outra porta em específico. Lembrando que esta mesma configuração deverá ser feita nas duas pontas do túnel. Então, no caso não vamos alterar, clicamos em OK. Já foi efetuada a configuração, agora nós clicamos em OK novamente. E Activate, para ele validar as configurações. Agora nós vamos no nosso outro Firewall Gate Protect para efetuarmos a configuração do VPN IPsec nele também. Então nós já temos nessa infraestrutura um pouco mais complexa, já com uma topologia de servidores configurada, uma rede local, autenticação LDAP com os usuários. E vamos lá novamente na aba VPN Settings IPsec. Aqui já está habilitada a opção do túnel, Enable. Clicamos em adicionar. Vamos na opção Site to Site. E criaremos lá um nome para a nossa conexão. Então, VPN Site 2 versus Site 1. Nós escolhemos a nossa interface de network, no caso a internet. E na conexão, nós utilizaremos o nosso link 1, que é onde está o nosso IP. Se verificarmos novamente, é este IP aqui, 200.233.5694. Voltando à nossa topologia, ele vai perguntar sobre a local network. Então, nós utilizamos 192.168.10/24. Vamos configurar então. 192.168.1.0, subnet 255.255.255.0. Remote Network. Vamos voltar novamente à nossa topologia. Então o site remoto, este site aqui é 189.19.58.10 com a Internal Network 192.168.2.0. Então vamos configurar nosso IP de destino.
189.19.58.10. O endereço de rede remota é 192.168.2.0, com a subnet 255.255.255.0. Habilitamos também a opção sempre inicializar a conexão. Na aba Authentication, não podemos esquecer a senha, que foi a mesma senha que nós colocamos no outro Gate Protect, do outro lado do túnel. Encryption, manteremos o mesmo padrão de túnel, mesmas configurações de criptografia. E Advanced, nós não alteramos a porta do túnel IPsec, então simplesmente clicamos em OK. OK novamente. E Activate. Pronto. A configuração do túnel já foi efetuada. Agora nós simplesmente configuramos os objetos entre esses dois túneis, porque nós fizemos a conexão, fizemos, digamos, uma interface física entre esses dois túneis, entre esses dois Gate Protects. Então efetuamos o túnel. Agora nós precisamos vincular isso a um objeto. Então como que nós fazemos? Vamos criar primeiro uma região chamada VPN. Vamos mudar a cor para diferenciarmos das outras regiões. E temos aqui o objeto VPN. Então, nós já temos a região VPN. Agora nós precisamos criar o objeto VPN, um grupo de VPN. Então aqui nos botões aqui em cima, nós escolhemos o VPN Group. É um drag and drop, arrastamos para a nossa região. Vamos nomear esse objeto para VPN Site 1 versus Site 2. Nós podemos, nesses objetos, somente selecionarmos endereços de IP específicos da VPN do outro lado. Porém, nós fazemos uma network. A rede inteira do site 2 irá se conectar no site 1. Nós vinculamos aqui o VPN SSL, como eu falei para vocês, o Gate Protect tem a tecnologia VPN SSL, ou IPsec, que foi a que nós acabamos de configurar. Então nós clicamos aqui VPN Site 1 versus VPN Site 2. Então nós vinculamos o objeto àquele túnel VPN. Clicamos em OK. Pronto, nós já temos o objeto configurado. Agora nós temos que fazer o vínculo deste objeto VPN com os nossos objetos da nossa rede local. No caso, a gente só tem objeto rede local. Porém, se você tiver uma DMZ ou uma subnet somente de servidores, você faz o vínculo do objeto VPN com a sua rede de servidores. Esse é o diferencial do Gate Protect, porque você tem uma granularidade desse controle de regras de firewall. Então, digamos que a sua filial só vai conectar no seu servidor de ERP, pode ser um SAP ou TOTOS. Então, ele só vai efetuar a conexão naquele servidor em específico. Isso te dá um controle muito maior da sua infraestrutura e uma segurança maior, porque você pode ter 20, 30, 40 filiais conectando na sua matriz e você acaba perdendo o controle do que aqueles usuários das filiais estão acessando na matriz. Então, com o Gate Protect a gente tem os objetos específicos das filiais e as conexões com a matriz. Então, vamos efetuar aqui a conexão. Connection Tool, selecionamos o objeto VPN e o objeto rede local. E aqui nós vamos adicionar as portas que nós vamos liberar entre essas duas conexões. No caso, eu vou liberar o ping para nós efetuarmos o teste. Porém, se você tem um servidor DNS que vai resolver nomes, podemos liberar DNS. Podemos liberar, se a internet das filiais saírem pela matriz e você fizer todo o filtro TM pela matriz, você pode liberar HTTP, HTTPS. Ou se você tem um servidor SQL, libere a conexão SQL, ou a porta que você precisar. Então clicamos em OK. Aqui nós podemos definir a direção da conexão. No caso é bidirecional, ambos os lados podem acessar estas portas.
ou simplesmente definir que somente a conexão do site remoto, nesse caso do site local, irá acessar o site remoto, as seguintes portas, ou ao contrário, o site remoto irá acessar essas portas do site local. Então vamos deixar bidirecional. Então você tem um controle ainda mais específico. Você consegue que somente o site remoto acesse a porta, digamos, do SAP da matriz. Porém, da matriz ninguém consegue conectar nessa porta na filial. Então você tem uma granularidade ainda maior. Então, efetuamos a conexão, as regras de Firewall, clicamos em OK. Pronto, nós já temos a conexão. Agora nós precisamos fazer isso no outro Gate Protect. Então vamos lá. Nós já temos toda a conexão feita. Nós vamos lá em VPN Group. Arrastamos aqui. Vamos em Network e digitamos lá um nome para esse objeto. VPN Site 2 versus Site 1. Selecionamos o túnel VPN e clicamos em OK. Bom, já temos o objeto. Se vocês verificarem na topologia, nós podemos definir que do site remoto só vai acessar um servidor específico da minha rede local. Então eu posso criar um objeto somente para um servidor da minha rede local. Ou para a minha rede local inteira, porém com portas específicas. Então vamos lá. Minha rede local, adicionar. Vamos liberar o ping. E vamos liberar também o DNS, como nós fizemos no outro Gate Protect. Clicamos em OK. Clicamos em Activate. Nós podemos até organizar um pouquinho melhor aqui a nossa conexão. E clicamos em Activate novamente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos efetuar um teste de ping. Bom, testando o ping, vamos fazer o seguinte teste. Ping 192.168.1.212. Lembrando que eu estou na rede 2. Então, funcionando perfeitamente. Agora vamos fazer um teste de Tracert. Se vocês verificarem, ele saiu pelo gateway 192.168.2.254 e chegou na rede 192.168.1.0. Então, nosso túnel VPN está funcionando perfeitamente. Bom, é isso. Nós efetuamos a configuração do túnel VPN, efetuamos o teste de ping e está funcionando perfeitamente. E como vocês mesmos verificaram, liberamos portas no firewall específicas para aquele túnel. Então, o diferencial do Gate Protect é justamente essa granularidade. Acessem nosso canal do YouTube para assistir todas as videoaulas de todos os nossos produtos. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco por e-mail prevendas@a10ti.com.br ou fiquem à vontade de entrar em contato conosco pelo nosso telefone. Muito obrigado e tchau, tchau.